Muito bem, pessoal, vamos para o que interessa agora, né? Vamos entrar agora realmente na parte prática aqui. E nessa aula eu vou explicar um pouco melhor para você o que que é então a Power Platform, né, da Microsoft. Então, o Power Virtual Agent, ele, obviamente, ele está inserido nesse hall de ferramentas aí que compõem a Power Platform. Então, aqui como vocês podem ver, eu vou ficar olhando aqui um pouco para o lado porque é o meu monitor, então não estranhe, tá? Então, o que que é a Power Platform, né? Então, aqui, obviamente eu faço até um parênteses aqui, vocês vão perceber que esse curso ele tem um propósito de ser bem prático. Você não vai ver slides aqui, porque realmente o nosso intuito ele é realmente um conteúdo mais direcionado, mais objetivo e mais prático, tá bom? Dito isso, vamos aqui então, eu estou aqui dentro do meu estúdio, né? É esse estúdio Make.PowerApps, que ele é o estúdio, né, de construção de aplicativos. E quando você, obviamente você, quando eu falo uma empresa, ele contrata ali a licença da Power Platform junto à Microsoft, ele obviamente tem ali o que a gente chama de tenant, ele tem o seu ambiente, né? O tenant ele tem também um sinônimo de locatário, então pensa que ele tem ali um pedacinho, uma hospedagem dentro ali da Microsoft, onde ele ganha ali um ambiente onde ele pode, a partir de então, construir ali os seus aplicativos e as suas soluções, tá bom? Então aqui dentro desse Make.PowerApps nós temos aqui o estúdio de construção de aplicativos. Então, olhando aqui, ó, Power Platform, obviamente que a gente já consegue ver ali quais são as ferramentas que compõem ali a suíte de ferramentas da Power Platform. Então, aqui percebe que você não vai ver um aplicativo chamado Power Apps. O Power Apps ele é um dos aplicativos, ele é o primeiro aplicativo aí, o Power Apps. E eu vou falar aqui um pouquinho melhor, obviamente que não é o objetivo entrar, né, em detalhes de cada um deles, porque senão o objetivo aqui do curso ele é o Power Virtual Agent. Mas de novo, é muito importante, não pula essa aula, não ache que essa aula ela é trivial. Ah, não, eu quero logo ir direto no assunto aí do Power Virtual Agent. Não, entenda que a Power Platform ela acaba tendo que a um poder ainda maior, acaba agregando muito mais valor, acaba sendo ainda mais poderosa quando você consegue de alguma maneira mesclar, né, cada uma dessas ferramentas aí. Se obviamente fizer sentido para o seu contexto, você vai perceber que isso vai realmente impulsionar ainda mais os seus negócios. Então, ainda que o foco aqui seja o Power Virtual Agent, é muito importante que você tenha, no mínimo, uma noção do que é a Power Platform, de como que essas ferramentas, trabalhando em conjunto, pode agregar ainda mais valor para você. Um exemplo prático é justamente o nosso projeto final aqui, onde eu vou mostrar como conectar e como realizar todo um atendimento do início ao fim, usando ali o Power Virtual Agent, o chatbot, mas que esteja integrado com um atendimento humano, porque de fato todo chatbot, né, que se preze, ele tem que prever que em algum momento a pessoa vai querer falar com atendimento humano, né? Então não é legal, a experiência não é muito boa quando você entra em contato com quem, por exemplo, agora essa semana eu fui entrar em contato ali com o site da Receita Federal, tem lá o Leon, né, o Leão ali, o chatbot da Receita Federal, e não tem a opção de falar com a gente, então é uma experiência um pouco ruim, né? Então o atendimento do chatbot, obviamente que ele tem que ter ali o transbordo no atendimento humano. E aqui no nosso projeto prático nós vamos usar o Omnichannel, que é o CRM Dynamics 365, o módulo do Omnichannel, onde você pode ali realmente conectar com o seu bot e construir toda a sua esteira de atendimento ali utilizando o chatbot. Então, percebe a importância de saber, de entender o que cada um faz? Então, de novo, não pula essa aula, não acho que é trivial, porque pode realmente trazer muito valor para você. Então, voltando aqui para o assunto. Então, o Power Apps, de novo, ele não está aqui necessariamente listado como um dos aplicativos, mas você pode ver aqui em cima que eu tenho o nome aqui, ó, Power Apps. Então, como eu falei, o Power Apps, e aí já falando realmente qual que é a grande utilidade do Power Apps, ele nada mais é do que um estúdio de construção de aplicativos. E como o nome sugere, por ele ser um estúdio de construção de aplicativos, você pode vir aqui ó, em criar, e obviamente que quando eu clico aqui em aplicativo em branco, né, porque eu posso criar um aplicativo como ele sugere a partir do Dataverse, a partir do SharePoint, a partir do Excel, ou seja, ele já me dá uma fonte, porque obviamente qualquer aplicativo que você for construir, seja qual a orientação for, por tela, orientada a modelo, ou um Power Page, você tem que ter uma fonte de dados, né?
Então, quando você clica aqui em branco, ele já te mostra aqui e já te questiona, olha, qual tipo de aplicativo você deseja criar. Você pode criar um aplicativo de tela em branco, né, que é mais voltado ali para um mobile ou um tablet. E eu vou explicar basicamente quais são as maiores diferenças entre eles, né? No meio aqui você tem aplicativo em branco baseado no Dataverse, ou você vai ver também baseado em modelo, ou Model Driven Drive, né? Ali no inglês. Aqui aplicativo de tela você vai também ver muito usado o nome Canvas, né? Que é nada mais é do que uma tela onde você desenha ali um aplicativo, né? Canvas de desenho, né? E por fim você tem ali o site do Power Pages, onde você pode construir um site, né, ali, uma intranet, um portal, enfim. Então, falando aqui rapidamente sobre cada um deles e as suas principais diferenças, você tem aqui primeiro um aplicativo de tela, como eu falei, ele é mais voltado ali pro mobile ou pro tablet, então você tem que imaginar ali a experiência do usuário. Então ele é muito utilizado para negócios, por exemplo, onde você tem um atendimento em loco, né? Ou seja, em trânsito. Então pensa assim, uma equipe de vendas, onde você tem que é, ir lá no território, então você está em trânsito, a pessoa vai estar na rua, ou um corretor de imóveis, que às vezes tem que estar na rua para agilizar o negócio. Então, esse tipo de contexto, de cenário, é muito propício para a construção de um aplicativo orientado à tela, né? Então, a pessoa ali com o celular, rapidamente ela pode ali criar um cadastro, inserir informações ou agilizar o processo ali, tá bom? Então, além dessa questão da tela, o aplicativo orientado para Canvas tem uma outra grande diferença, e vai ficar claro na hora que eu falar sobre o Model Driven, que você pode utilizar diversas fontes de dados, né? Como eu falei, cada aplicativo necessariamente tem que ter uma fonte de dados. Então, sendo assim, você pode usar, por exemplo, não somente o Dataverse. Eu vou falar um pouco sobre o Dataverse. Você não precisa necessariamente usar o Dataverse, mas você pode usar o SQL Server, você pode usar o SharePoint, que é muito utilizado, né? Principalmente aí para empresas de pequeno, médio porte, né? Ou às vezes a pessoa quer começar e não quer fazer um investimento tão alto, então começa com o SharePoint, ou não tem um volume tão grande, então o SharePoint ele acaba fazendo bastante sentido nesse contexto de negócio. Ou, por exemplo, até um Excel ali hospedado no OneDrive, você pode usar como sua fonte de dados. Então, percebe que o aplicativo construído para Canvas, né, orientado à tela, ele tem essa maior flexibilidade e a maior diferença, eu diria, que essa flexibilidade também se refere a também como você constrói. Você tem uma maior flexibilidade de mexer os componentes. Então você pode criar um botão, você pode criar um botão, colocar um botão a cor que você quiser, no local que você quiser, você pode colocar um formulário, ou seja, você pode, do ponto de vista da experiência ali do aplicativo, você pode de fato construir e personalizar da maneira que você quiser o seu aplicativo. Ele tem uma flexibilidade incrível, né, para você realmente construir um layout muito mais intuitivo. De repente você quer colocar a sua identidade visual, então com o Canvas ele tem realmente essa maior flexibilidade, eu diria que é a maior diferença em detrimento ao segundo ali do meio, que é um aplicativo orientado a modelo. E como o nome sugere, ele é orientado a modelo. Que modelo? Ele obedece necessariamente a um padrão, um esqueleto, vamos dizer assim, né? Ou quem chama aqui, mais tecnicamente, chamando de metadados. Então, ele tem aqui uma estrutura onde você vai ter, semelhante a essa barra aqui lateral, na esquerda, onde você tem ali as suas tabelas, os seus dashboards, os seus componentes, e você tem aqui uma região onde você tem um formulário, você tem as suas views, percebe? Você tem uma estrutura que você não pode, eu quero colocar um botão aqui no meio, não, você não consegue fazer, eu quero colocar aqui, não, você não consegue. Então ele não tem muita flexibilidade de você personalizar ali o seu layout. E não quer dizer com isso que isso seja ruim. De novo, cada caso tem uma afinidade que seja mais adequada aí para o seu negócio. Um outro grande diferencial do aplicativo orientado a modelo para um aplicativo de tela é o fato de que, por ser um aplicativo orientado a modelo, ele necessariamente tem que estar conectado ao Dataverse. E o que é então o Dataverse? O Dataverse nada mais é do que o banco de dados oficial da Power Platform, da Microsoft. Então, o Dataverse ele é o antigo Common Data Service.
E como o nome sugere, o Common Data Service, ele nada mais é do que um banco de dados onde, quando você contrata ali, né, o seu tenant, a Microsoft ele já te provisiona um banco de dados, ou você tem a opção, né, de provisionar um banco de dados. Vou dar até um exemplo aqui, ó. Então você já tem aqui esse Default Solution, né, que é nada mais é do que o Dataverse, onde ele já vem provisionado ali centenas de componentes e principalmente dezenas de tabelas que são muito utilizadas no mundo corporativo, né? Por exemplo, enquanto ele carrega aqui, obviamente por ser um ambiente de trial, de desenvolvimento, ele tem realmente um desempenho um pouco menor, né? Mas voltando aqui, são diversas tabelas, vê aqui, ó, 587 tabelas. Obviamente que eu não criei todas essas tabelas, a maioria, ou quase todas as tabelas aqui já vieram provisionadas com o ambiente, com o Dataverse, né? Então, por exemplo, tabelas como conta, contato, tabela de endereço, tabela de oportunidade, tabela de cliente potencial, tabela de ocorrências, tabela de SLA e assim sucessivamente. São todas as tabelas que são muito comumente usadas no mercado corporativo, onde a Microsoft já provisiona para você. Qual que é a grande vantagem disso? Vou dar um exemplo prático. Digamos que no seu negócio, como na maioria dos negócios, onde você vende um produto ou um serviço para um cliente final, seja ele pessoa física ou jurídica, de repente você pensa, bom, eu vou ter que criar aqui uma tabela para eu armazenar dados do meu cliente, que é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, ao invés de você criar uma tabela do zero, que você pode, obviamente você pode criar uma tabela totalmente do zero, totalmente customizada e fazer da sua forma. Mas você vai perceber que nesse caso é muito melhor você construir você usar uma tabela que já existe. Por exemplo, se você vai ter um cliente que é uma pessoa física, já existe aqui nesse contexto a tabela de contato. Se você vai usar uma tabela cujo cliente seja uma pessoa jurídica, já tem a tabela de conta. Então pensa num cenário de vendas, por exemplo. Então vamos pensar aqui no fluxo de vendas tradicional. Você tem nesse fluxo de venda tradicional, pensa que você tem uma empresa de corretora de imóveis, onde você tem o seu grande objetivo é vender um empreendimento. Então você tem, nesse contexto, você tem o seu produto ou o seu serviço, né? Então você tem uma oportunidade de negócio, né? Percebe? Você tem uma oportunidade de fazer um negócio, de vender um produto, nesse caso um empreendimento, um apartamento, por exemplo, né? Você tem do outro lado um cliente em potencial, que pode ser uma pessoa física ou até uma pessoa jurídica. Então você tem um cliente potencial, você tem uma oportunidade. Percebe que quando eu falo isso, eu estou falando de tabelas que de fato já tem construído aqui no Dataverse. Então você tem uma tabela de oportunidade que vai armazenar essas oportunidades. Essas oportunidades elas são criadas para um cliente em potencial, que pode ser uma pessoa física ou jurídica. Então imagine que você corretor está criando uma oportunidade para um cliente em potencial que é uma pessoa física e que essa pessoa física de fato adquira o produto, compre o seu produto. Então, ao comprar o seu produto, ao ocorrer esse evento de comprar o seu produto, você tem aqui o fenômeno que a gente chama de qualificação. Então, você tem um registro que era um cliente potencial, onde você pode armazenar ali informações apenas essenciais para que você desenvolva ali o seu processo, o seu funil de vendas. Então, ao concretizar essa venda, essa compra, né, do lado do cliente, esse cliente ele sofre o que a gente chama de qualificação. Então, ao sofrer o processo de qualificação, automaticamente aquele registro de cliente potencial ele é inativado e automaticamente é criado um novo registro na tabela de contato. Por ser uma pessoa física, nesse caso, ele vai ser criado um registro automaticamente na tabela de contato. Se fosse um cliente, pessoa jurídica, ele também sofreria o que a gente chama de processo de qualificação, e aquele cliente potencial que é uma pessoa jurídica, ele obviamente nasceria um novo registro na tabela de conta. Só que o mais importante e grande vantagem de usar já essas tabelas que já são provisionadas automaticamente com o Dataverse ou Common Data Service é o fato de que já há entre elas uma relação, um relacionamento entre essas tabelas. Então, por exemplo, tudo está interligado. Então, você tem uma oportunidade que é uma oportunidade que é gerada por um cliente potencial. Quando o cliente potencial ele sofre o processo de qualificação, ele já é criado um registro na tabela de conta, né, ou na tabela de contato, ou você pode ter o contexto de uma conta, que é uma empresa onde você pode ter vários contatos.
que são atreladas a essa conta. Então, percebe? Já existe uma relação entre elas. Então, criar uma tabela do zero realmente tem essa opção, mas você tem todo um trabalho de não somente construir a tabela, criar os campos, mas também de prever quais são as relações que essa tabela terá com outras tabelas que obviamente vão existir no seu negócio. Então, tudo isso para dizer aqui um pouco sobre o Dataverse. Ele é o banco de dados oficial da Power Platform, mas a grande vantagem, como eu mencionei, é o fato dele já ser provisionado com todas esses componentes, que não são somente tabelas, mas vários outros componentes e processos que rodam ali no Dataverse, que otimizam muito o processo de desenvolvimento. Mas, voltando aqui para essa aula, vai ser um pouco longa, mas para não se alongar tanto, vamos partir aqui então para o próximo. Então, eu estava aqui dizendo, né, só para concluir rapidinho, sobre essa questão da diferença dos aplicativos. Então, você percebeu que o modo on-drive, vamos dizer, ele tem uma desvantagem de ser um pouco mais fechado, né? Ele acaba não te dando muita flexibilidade como o aplicativo construído em Canvas. Todavia, o fato de você usar o Dataverse, que está realmente totalmente ligado ali ao modo on-drive, que nada mais é do que o próprio, que origina, né? Que dá vida aí ao CRM Dynamics, com os seus modos de sales, marketing, customer service, omnichannel, por exemplo, e tantos outros. Então, ele te dá uma vantagem de otimização de negócio mesmo. Então, você perde por um lado e ganha por outro. Depende de cada contexto aí para realmente você tomar a decisão qual que é o melhor tipo de aplicativo que você vai construir dentro do seu Power Apps. E por fim, você tem ali ainda o site do Power Pages, né? Que, como o nome sugere, você pode criar um site, né? Como eu falei, uma área logada, um portal, ou de repente até um site mesmo, um e-commerce, construído com o Power Pages. E como eu comentei agora há pouco, tudo que eu falei relacionado ao modo on-drive também é verdade quando você fala sobre o Power Pages. E você pode usar como fonte de dados o Dataverse, obviamente para os 3 tipos de aplicativos você pode usar o Dataverse, e isso te dá um poder muito grande, te dá uma otimização de construir o seu negócio de forma muito mais rápida e muito mais customizada ali, e realmente com uma lógica de negócio, uma complexidade de lógica de negócio, já basicamente bastante coisa ali construída que acelera muito aí o seu processo de desenvolvimento e te dá bastante valor agregado. Então, falei aqui especificamente, né, bastante aqui sobre o Power Apps, você entendeu a importância que tem o Power Apps dentro da Power Platform, mas vamos aqui falar sobre o Power Automate. O Power Automate é uma ferramenta também que está ganhando bastante mercado aí nos últimos anos, e com o Power Automate você pode construir fluxos automatizados. Então, vou dar só um exemplo aqui para não me alongar. É muito comum, por exemplo, um processo de aprovação. Então, pensa que nesse exemplo que eu acabei de mencionar, está fazendo uma venda de um empreendimento, mas que para concluir esse processo de venda, você tenha na sua empresa um processo de aprovação que envolva várias áreas dentro de negócio da sua empresa. O financeiro tem que passar por um processo de aprovação, dependendo do valor do empreendimento, tem lá uma área de aprovação de limite de crédito para aquele cliente, enfim. Você tem um processo ali de aprovação para que de fato aquele processo seja concluído. Então, esse processo de aprovação, onde você vai enviar um e-mail para várias áreas ou várias pessoas que compõem esse processo, você pode automatizar esse processo usando o Power Automate. Então, o Power Automate ele tem uma lógica de negócio ali, você constrói um fluxo, né, automatizado ali com o Power Automate, e esse Power Automate ele manda, né, esse registro de aprovação, pensa assim, de aprovação, por e-mail para um CEO, para um gerente, para um coordenador, ou para várias áreas, para que realmente haja ali o processo, e de maneira que a pessoa aprove ou não aprove o seu processo, aquele processo ele dá andamento no seu Dynamics, ou no seu aplicativo de tela, ou não, de acordo com a interação que essas pessoas fazem ali utilizando o Power Automate. Então, existe uma gama de opções ali que você pode fazer. Você pode criar um Power Automate, por exemplo, coisa que está muito utilizada para poder buscar informações numa API, numa base legada, fazendo uma requisição do tipo HTTP, um GET, um POST. Você pode, por exemplo, buscar informações numa API, previsão de tempo e tudo mais. Ou seja, o Power Automate ele é muito utilizado para quando você quer automatizar um processo, automatizar um fluxo, ou fazer esse tipo de interação, buscar dados em sistemas legados. Então, o Power Automate ele acaba fazendo esse papel de forma extraordinária aí. Do lado aqui nós temos o Power BI. O Power BI também é muito conhecido, muito utilizado. Eu diria que
para quem não está inserido nesse ecossistema Microsoft, eu diria que o Power BI ele é um dos aplicativos mais conhecidos ali, junto com o Excel. E, obviamente, o Power BI ele serve para construir relatórios ali, dashboards, né? Gráficos, painéis ali interativos de forma online, né? E ele realmente tem opções fantásticas ali onde você pode, inclusive, criar fórmulas, medidas, né? Modelagem dentro do Power BI. E, obviamente, que com o Power BI você também pode usar ele totalmente integrado ali ao seu aplicativo construído, tanto com Canvas ou com o Model Driven, no Dynamics, é muito utilizado. Então você pode construir um gráfico. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui qual a quantidade de vendas que eu fiz dentro desse mês. E você pode ver esse gráfico tanto embedado dentro do seu Dynamics ou dentro do seu aplicativo de tela, como também você pode publicá-lo numa página externa. Eu não quero deixar ele embedado aqui, porque nem todo mundo na minha organização possui uma licença para usar o Dynamics 365, então eu quero publicar numa página externa, de maneira que todos que estão até externos ao meu aplicativo consiga também ver esse relatório ali numa página publicada externamente à organização. Então o Power BI acaba tendo uma grande vantagem, e sem falar que tem todo o processo também de transformação de dados ali com o Power Pivot, que faz esse processo de ETL também, né? Mas enfim, o objetivo aqui não é detalhar muito, né, cada uma das ferramentas, mas é só para você ter uma visão genérica ali, né, de quais são as principais funcionalidades de cada uma dessas ferramentas. Nós temos ali do lado o Power Pages, que eu acabei de mencionar, que é um aplicativo, é uma ferramenta onde você pode criar esses sites, né, e obviamente você pode conectar como fonte de dados do Dataverse, que te dá ali realmente uma escalabilidade muito interessante. Antes de falar sobre o Power Virtual Agent, você percebe que para todas as ferramentas, eu estou mencionando muito da Dataverse. Então, por isso que eu acabei de falar no início dessa aula, que essa aula, por mais longa que seja, ela não é trivial e ela vai ter um valor muito grande para você, né? Se você entender e de repente na sua organização você usa outras ferramentas além do Power Virtual Agent, você pode realmente, de fato, aproveitar bastante, otimizar bastante ali o poder que a Power Platform te dá, e isso realmente vai fazer uma grande diferença para você. Por fim, que é o nosso maior intuito aqui, nós temos o Power Virtual Agents. E eu diria que com o crescimento exponencial da inteligência artificial, com a OpenAI, com várias outras ferramentas aí de grandes corporações que estão surgindo, eu diria que hoje, no momento, o Power Virtual Agent ele acaba sendo a menina dos olhos aí da Power Platform, porque você pode até perceber no LinkedIn que há uma movimentação muito grande de várias empresas, grandes empresas, que estão construindo ali o seu chatbot, né, usando ali o Power Virtual Agent, integrado inclusive com a IA generativa, para que realmente exista ali uma fluidez e não seja uma interação tão robótica, né? Que é uma crítica muito comum aí dos usuários que interagem com o chatbot, que acaba tendo uma interação muito robótica, né? Então, com a integração com a OpenAI, com a inteligência artificial, você acaba dando uma escalabilidade muito maior para o seu chatbot e uma fluidez muito mais intuitiva para o usuário final. Então, isso é muito interessante e eu aposto que isso vai crescer muito, muito nos próximos 2 anos aí. Então, acaba tendo uma importância muito grande você aprender em 2024 o Power Virtual Agent, e com esse curso que é avançado, com certeza vai fazer uma grande diferença na sua carreira. Mas, enfim, o Power Virtual Agent, como eu comentei, ele é uma ferramenta da Power Platform que serve para você construir chatbots, né? Você pode construir um chatbot, e esse chatbot, obviamente, você vai criar com a finalidade de prover serviços automatizados ali para o seu cliente final. E como eu comentei, você pode, e aí no projeto final desse curso, que é o exemplo que eu vou dar, você pode inclusive usar o Dynamics 365, no caso o Omnichannel, para que você possa fazer o transbordo do atendimento humano, utilizando ali uma ferramenta que está também inserida dentro da Power Platform, onde vai te dar uma otimização ainda maior dos seus processos. Percebe? De novo, falando aqui sobre as vantagens de usar as ferramentas da Power Platform em conjunto, isso te dá um poder ainda maior. Então, nesse projeto prático, como eu falei, você tem que entender que desde já que qualquer chatbot que se preze tem que prever, até do ponto de vista da experiência do usuário, de que eventualmente o usuário não vai conseguir resolver, sanar ali a sua necessidade somente falando com o chatbot. Então, todo chatbot que se preze, você tem que prever que eventualmente vai haver o transbordo para o atendimento humano. E aí tem que ter uma ferramenta do outro lado que vai realmente
dar continuidade àquele atendimento. De novo, no nosso projeto prático, nós vamos integrar o nosso chatbot com o Dynamics 365 Omnichannel e a gente vai construir uma esteira de atendimento desde o início até o final, e isso vai ser um grande diferencial do nosso curso. Então, de novo, peço desculpas, essa aula foi grande, mas eu te falo, isso vai ser muito importante você ter essa visão e com certeza você que entende que não é trivial vai agregar muito valor para você. Então, nos vemos no próximo vídeo agora falando um pouco mais especificamente sobre o Power Virtual Agent. Até a próxima e um grande abraço.